Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre o mensageiro Arthur Smith. Olá Nuno, bem-vindo aqui uma vez mais para mais um tópico neste belo dia de quarta-feira, a meio da semana, onde tentamos sobreviver a mais uma época, mais um dia sem NFL, pelo menos NFL desportivamente, não é? Mas o dia hoje, pelo menos aqui em Lisboa, o dia Está com sol, tá está com bom, sol, está está com sol. quentinho, está quentinho. Aqui, Acaba por tornar todo este confinamento um bocado mais tolerável, não eh, é? tolerável Suportável, e falar suportável. sobre a NFL também ajuda para espairecer um bocadinho. É verdade, é verdade. E vamos falar então aqui de Arthur Smith e dos Atlanta Falcons. Arthur Smith é uma das novas caras a liderar uma equipa na NFL. E como é que tu viste esta transição? O que é que te pareceu? Achas que é um bom encaixe, aqui um bom fit entre metodologia de treinador que ele acaba por trazer e as necessidades da equipa de Atlanta? Epá, eu para ser sincero, o Arthur Smith, eu gosto muito da ideia de ter um treinador principal que vai subindo na cadeia alimentar, por assim dizer. Um bocado como o Brian Flores fez nos Patriots, foi subindo na cadeia alimentar, começou por baixo e foi ganhando mérito dentro da organização e subindo. O Arthur Smith acabou por fazer a mesma coisa nos Titans. Começou, e depois tem um lado também engraçado, que é o Arthur Smith começou por ser treinador defensivo e depois fez a transição para o lado ofensivo, ou seja, dá-lhe uma visão, por assim dizer, de ambos os lados, que torna também interessante para um treinador ter o conhecimento desses dois lados. O Arthur Smith é uma mente ofensiva nos últimos anos, e eu acho que isto também é um statement, por assim dizer, um ponto que a organização dos Falcons quer ao trazer uma mente. Ele é novo, tem 39 anos, uma mente ofensiva para ajudar precisamente Matt Ryan, Calvin Ridley, Julio Jones, Aiden Hurst, o tight end que foram buscar. Portanto, há aqui peças ofensivas já que estão simplesmente à espera de um sistema que, para mim, pode ser mesmo o sistema de Arthur Smith. Sim, Arthur Smith que tem aqui uma particularidade, que é filho do fundador da FedEx. Isto para quem não podia não saber disto, por isso ele chegou aqui com uma missão, que é salvar esta organização dos Falcons, que depois de terem ido àquele Super Bowl aqui há uns anos, onde perderam com os Falcons de forma bastante particular e peculiar, nunca mais foram a mesma equipa. E eu também gosto do que tu disseste, eu gosto muito de ver alguém a subir de forma orgânica dentro de uma organização, como ele fez em Tennessee, mas eu não gosto do fit, ok? Eu não gosto do fit com Matt Ryan. Acho que a tipologia de quarterback que Arthur Smith costuma ter é quarterbacks mais móveis, que façam bem play actions, que possam também correr. Ryan Tannehill foi esse protótipo, Marcos Mariota era esse protótipo. Matt Ryan, não há quarterback, eu pelo menos não... Deixa-me pensar um bocadinho, aqui muito rapidamente, mas eu não estou a ver muitos outros quarterbacks que sejam tão fixos no pocket. Ele é um clássico pocket passer, não é um quarterback de muitas movimentações. Mas depois, por outro lado, também tens o caso, por exemplo, de Tom Brady, que é absolutamente brilhante em play action e não tem mobilidade nenhuma, Kirk Cousins também. E é interessante, por exemplo, falar de Kirk Cousins neste caso, que brilhou com Kyle Shanahan. Matt Ryan também brilhou no sistema de Kyle Shanahan, ou seja, precisamente com esse sistema mais de corrida primeiro, play action e depois lançamentos mais para meio do campo, que é o esquema, acima de tudo, de Kyle Shanahan. Matt Ryan brilhou. De lembrar que também que Arthur Smith, quando esteve nos Titans, creio que na altura era treinador de tight ends, coordenador ou treinador de tight ends, trabalhou sob a tutela de Matt LaFleur, que foi depois treinar
os Packers e tornou-se treinador principal dos Packers, e depois que também tem este esquema, não é? Corridas exteriores, o Arthur Smith por acaso é mais inside zone, sendo que tenta sempre fugir com o Derrick Henry pelas laterais, ou seja, também utiliza o outside zone para Derrick Henry. Para mim, a grande questão destes Falcons sob a tutela de Arthur Smith vai ser quem é que vai ser o running back. Isso é uma grande, é a grande incógnita, não é? Porque ele tornou o Derrick Henry o melhor running back da NFL, e olhando um bocadinho para o depth chart atualmente de running backs dos Falcons, e eles têm muitas questões para resolver em termos de cap, eles têm o Ito Smith, o Brian Hill e o Quandre Ollison, sendo que o Todd Gurley é free agent. Sim. E Todd Gurley jogava precisamente num sistema também muito parecido. Isto são tudo variantes. Kyle Shanahan, Matt LaFleur, Sean McVay, ou seja, vai trabalhar mais ou menos nesta esquemática, por assim dizer, e Todd Gurley não era a resposta para este esquema nos Rams. Foi por isso que acabou por ser dispensado. Portanto, eu não considerava Todd Gurley a resposta para os Falcons, apesar de ser free agent. No entanto, acredito que caso haja dinheiro da parte dos Falcons, haja uma troca de olhares muito interessante entre Arthur Smith e Aaron Jones, por exemplo, que vem dos Packers, desse tal sistema de Matt LaFleur, que também inspirou o sistema de Arthur Smith. Queria só dizer que Arthur Smith, nos últimos 2 anos, nos Titans, liderou a NFL em red zone, em touchdowns provocados na red zone. Em 2019 estava e isto eu já explico, estava em 4º lugar. Em 2020 ficou em 5º lugar dos melhores ataques nesta posição do terreno desde 2000. Portanto, é algo que Arthur Smith provavelmente vai trazer para estes Falcons, que bem precisam de ajuda em pontos e em conversão de touchdowns na red zone. Sim, aqui só eu disse concordo inteiramente. Estes Falcons, do ponto de vista ofensivo, têm que estar entusiasmados, mas falavas da questão só de Aaron Jones, e antes disso poder entrar na equação, e acredito que possa estar, os Falcons têm que resolver a questão do cap salarial deles, que entretanto já começaram a fazer umas movimentações nesse sentido com alguns jogadores que dispensaram, nomeadamente o Ricardo Allen e tudo mais, mas neste momento eles continuam com um registro de menos de 12 milhões de negativos. Por isso têm que claramente resolver isso, e isso também nos remete para a necessidade de talvez refazer um bocado os contratos de Matt Ryan, que neste momento preenche 22% do teto salarial destes Falcons, de Julio Jones, que tem 12%, Grady Jarrett, que tem 11%, Jake Matthews, 11%, ou seja, aqui muitas coisas têm que resolver. Outro ponto que eu acho que é muito importante, e já o mencionámos também esta semana, quando falávamos daqui de outros treinadores, não é só quem tu és, é também quem anda contigo. E há aqui uma coisa que eu gostei muito, foi ver o meu menino, salve seja, que ele tem idade para ser meu pai e meu avô, Dean Pease, regressar depois de um ano de hiatos, vai ser o coordenador defensivo. Tu, Nuno, que também eu sei que gostas bastante do lado defensivo, como é que vês este encaixe? Que peças é que achas que Dean Pease poderá ter aqui que mexer um bocadinho para recriar um bocado as defesas que ele costuma ter, que costumam ser muito agressivas, em particular do ponto de vista de blitz, das segundas linhas, linebackers, dos defensive backs? Antes só de responder a essa pergunta, dizer que do lado ofensivo foram buscar Dave Ragon, o passing game coordinator dos Bears nos últimos anos, que também trabalhou precisamente com Arthur Smith nos Titans no início dos anos 2011, creio eu, 2012. Trabalhou nos Titans também com Arthur Smith. Portanto, não é só Dean Pease
o coordenador defensivo, que também é conhecido de Arthur Smith, que vem com ele, foi buscar Dave Ragone, também antigo quarterback da NFL, para ser o coordenador ofensivo e para meter o seu ataque em marcha. Estes Falcons, do lado ofensivo, acredito que não precisam de muita ajuda. Pode haver sempre ali aquela questão do running back. Do lado defensivo, a criação de pressão sob o quarterback adversário, que tu dizias que é algo que o Dean Pease gosta muito de fazer, e acima de tudo falo de forma criativa, é um problema. Ou seja, têm que ir buscar armas que consigam criar pressão, e acho que é uma equipa que está, de certa forma, a arranjar maneira de fazer um rebuild sem ser escandaloso. Ou seja, com Matt Ryan, com Julio Jones, tem Calvin Ridley, já tínhamos falado disto, mas do lado defensivo acho que vão precisar de ajuda do draft, acho que vão precisar de ajuda de um jogador ou outro que seja free agent, daqueles nomes que podem passar um bocado ao de leve, por assim dizer. Não são os grandes nomes do mercado livre, mas que Dean Pease vai buscar porque encaixa na perfeição no esquema que vai impor. Vamos ver se Dean Pease vai usar, se vai jogar em 3-4 ou se vai jogar em 4-3, isto porque a equipa dos Falcons está formatadíssima defensivamente para o 4-3 de Dan Quinn, estilo Legion of Boom. Vamos ver quais é que são as peças e se há essas movimentações esquemáticas ou não da parte de Dean Pease. Antes de terminarmos, Nuno, pergunta para ti, eu sei que é ingrato fazer isso em fevereiro, mas Arthur Smith chega, vai vencer já na primeira época? Achas que as Falcons, obviamente, estão aqui sobre aquilo que poderão descortinar agora durante o mercado livre, draft e tudo mais, mas achas que esta equipa está detalhada para ter sucesso já, ou é um projeto a médio e longo prazo? Era o que dizias no início da pergunta. Eu acredito que ainda é muito cedo, ainda vai depender de se há movimentações em termos de trade, se há movimentações em termos de mercado livre, quais é que são os jogadores que vão e vêm. Mas eu gostava de fazer um bold statement, não é? Que eu acredito que Bora! eu acredito que Arthur Smith é capaz de ser o melhor encaixe, vê se me entendes, o melhor encaixe no primeiro ano para a equipa começar logo a vencer. Ou seja, por exemplo, tens os Chargers, que são uma equipa fortíssima, que foi buscar um treinador defensivo, mas eu acredito que o encaixe de Arthur Smith nos Falcons seja o melhor encaixe em termos de treinador e equipa como ela está, para tornar melhor e competitiva no próximo ano já. Ok, aqui arrojada esta previsão do Nuno Félix. Eu não concordo, eu já deixei um bocadinho aqui a minha visão e acho que isso vai acontecer, mas é mais para a zona da Flórida, ali em Jacksonville, com o Urban Meyer, mas pronto, acho que apenas o tempo nos pode dar essa resposta. E Nuno, obrigado aqui por mais um episódio aqui do Tudo sobre o Futebol Americano, semanalmente, dia sim, às vezes dia sim, dia não, a trazer os melhores conteúdos relacionados com o futebol americano e com a NFL. Obrigado a todos que nos acompanham, que nos ouvem. Um abraço a todos, uma excelente continuação de semana. Esperemos que console não só em Lisboa, mas por Portugal inteiro. Um abraço a todos e até ao próximo episódio.